Recentemente, duas importantes indústrias farmacêuticas multinacionais anunciaram que vão deixar o país dentro de alguns anos. Optaram por trocar a produção local pela exportação para o Brasil de medicamentos com novas tecnologias produzidos em países desenvolvidos. Trata-se de mais um lance no importante e estratégico setor produtivo de medicamentos que acumula um longo histórico de idas e vindas, marchas e contramarchas, envolvendo indústrias nacionais e multinacionais. Não é preciso ressaltar que a produção e principalmente o acesso da população aos medicamentos é um enorme e inescapável desafio para as sociedades, especialmente as em desenvolvimento ou pouco desenvolvidas. Tecnologia, custos de produção, distribuição pública ou não, preço, são variáveis relevantes da equação para o acesso universal aos medicamentos. Vamos conversar sobre tudo isso hoje com Dante Alário, diretor técnico e científico na Biolab Sanus Farmacêutica, graduado em Farmácia e Bioquímica pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo e também em Sociologia e Política pela Fundação São Paulo e vários outros estados, inclusive na Universidade de Gênova. Olá, Dante, seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos conversar um pouco. Como está o mercado farmacêutico no Brasil hoje? Se você compara com outros setores industriais, a indústria farmacêutica ela tem um crescimento acima daquilo que o país está crescendo, porém é um crescimento em queda. Ou seja, você teve até o ano passado, ou pouco atrás, 8% e já se projeta para esse ano aqui alguma coisa em termos de 6,5% a 7% no final do ano. É positivo ainda se você compara com o crescimento de PIB ou qualquer outro desses outros dados que você tem, mas ele está em queda. Não é? E por que está em queda? É a dificuldade que o país atravessa que se reflete na população e, consequentemente, na indústria. Essa história de que a indústria farmacêutica é aquela que, com qualquer crise, ela nunca cai, ela sempre mantém, não é verdade. Absolutamente não é correto isso. Ela é talvez uma das que mais demore para chegar, a crise chegar nela. Talvez seja essa aí. Os produtos são essenciais para as pessoas. Exato, pela essencialidade do produto que você faz. Mas isso dizer que não chega não é verdade. Vou dar um exemplo bem prático, porque as pessoas não fazem muita ideia. É simples. Você tem uma série de produtos de uso contínuo, não é? Para hipertensão, diabetes, enfim. São medicamentos que você vai ter que tomar provavelmente a vida toda. A pessoa que tomava 2 comprimidos ao dia passa a tomar 1. Por falta de dinheiro, para comprar remédio. Aquele que tomava 1 por dia, começa a tomar em dias alternados. E faz com que a queda haja e aconteça no setor farmacêutico também. Mas, sabe, ela não fica... ela não é que ela está a par de toda a crise que acontece no Brasil, não. E os dados, que é isso que eu te falei, ela está, apesar de continuar crescendo, ela está em declínio. A indústria farmacêutica brasileira é considerada entre as 7 maiores do mundo. Fala-se que um faturamento em 2022 pode chegar a 126 bilhões de reais, 42 bilhões de dólares. Essa atual queda impacta esse futuro crescimento? Impacta sim. Isso aí está projetado. É uma projeção que já tem uns 4, 5 anos, que se faz por 5 anos, sempre se faz projeções por 5 anos. Isso é o que estava projetado para dentro daquele crescimento que a indústria vinha tendo, que era um crescimento bastante razoável. A indústria sofreu positivamente o impacto desses 2 governos anteriores do PT. O problema grande foi as consequências e a forma como que foi feito esse desenvolvimento e estamos pagando agora o preço de tirar de um lugar e pôr no outro sem ter a reposição disso daqui, né? Mas o mercado está sendo bem atendido, levando-se em consideração todas as classes sociais?
Diria para você que sim, o mercado está sendo bem atendido, a entrada dos genéricos foi positiva para o mercado, foi positiva para o governo, foi positiva para a população. Os genéricos deram uma... Assim, o governo não precisa mais de CIP, do famoso CIP, Comissão Interministerial de Preços, para regular os preços. Os genéricos acabam sendo reguladores de mercado. Não adianta eu querer lançar um produto a um preço mais alto se existe o genérico que está com aquele preço mais baixo, portanto, eu posso até lançar, eu não vou vender. Tanto que as indústrias multinacionais que resistiram fortemente aos genéricos nos anos 90, depois ocuparam esse mercado também, não é? Claro, é um mercado. O genérico foi uma oportunidade. Quem aproveitou, quem entrou na ocasião, né, ele se capitalizou a ponto de hoje vários desses laboratórios que ainda trabalham muito forte com genéricos, eles estão também aplicando, estão investindo em inovação. E investindo por causa dessa capitalização que ele teve durante esses tempos, esses anos passados de genérico. Então, o genérico serve também para isso. Então, falemos em inovação. A Interpharma, que reúne os laboratórios multinacionais autodeclarados de pesquisa, tem 51 associados. A Pharma Brasil, que reúne os laboratórios nacionais que fazem pesquisa, tem 12 associados. O que se explica essa diferença ou o lado nacional está crescendo? Primeiro, hoje você tem 12. Ontem você não tinha nenhum. Então, 12 é um crescimento enorme para quem ontem tinha 0. Né? A multinacional vem de uma história, né, muito longa, centenária de pesquisa, são empresas centenárias. As empresas nacionais, a Biolab, onde eu estou, ela tem 20 anos de vida. Quer dizer, são empresas muito novas. Então, esse é o motivo do que você ter 50 e poucos de multi e 12 dos nacionais. Agora, se você pensar que há 3 anos atrás, quando nós constituímos a Pharma Brasil, você tinha apenas 8, hoje já tem 12, ou seja, mais 4 empresas que não faziam pesquisa entraram na Pharma Brasil, ou seja, entraram na área de pesquisa. Que é isso que garante o teu futuro. Sem inovação, não tem futuro. O genérico é ótimo, eu falei, é bom para todos, para o governo, para a população, para a empresa, porém ele não lhe garante o futuro. Futuro só se garante com inovação. Ou você inova, ou você, é uma questão de tempo, você está morto. Ponto final. Qual é o papel do Estado, do poder de compra do Estado, para influenciar e regular a produção de medicamentos? Depende do tipo de medicamento que você está falando. Se você fala em medicamento de alto custo, o Estado é absolutamente fundamental. Por quê? Porque são valores tão elevados que os custos desses medicamentos, os tratamentos são valores tão elevados que se o Estado não interferir e usar o poder de compra dele, dificilmente esse produto chega na população. Vai ter 2 ou 3 que têm condições de comprar, o resto não tem. Então, ele é fundamental, esse poder de compra do Estado. O que nós tentamos fazer com o Estado foi um direcionamento, que não seja só o Estado comprando, ou seja, eu, laboratório, sou beneficiado. Que o Estado compre daquele que desenvolva e ponha a indústria que fabrique aqueles medicamentos que hoje são totalmente importados e que se passe a fabricar aqui. Foi uma via de 2 mãos, uma que vai e outra que vem. O Estado compra e eu lhe dou, em compensação, uma nova indústria, com uma nova tecnologia que o Brasil não tem e invisto ainda mais aqui no Brasil. É essa a proposta das PDPs,
que estão sendo tão combatidas, são mal interpretadas, ninguém entende nada de PDP e eu vejo gente à beça falar sem ter a mínima noção do que seja Vamos PDP. Vamos traduzir o que é PDP para os nossos... PDP é exatamente, começou com PPP, né, que eram as parcerias públicos-privadas, não deixa de ser a mesma coisa, mas que deram para a produção, desenvolvimento da produção, mudaram, né? Aquela reciclagem que se faz nos nomes, né? É a mesma coisa, mas se faz usa vocabulário novo, uma reciclada no nome, então passa a ser parceria para o desenvolvimento produtivo. Isso é o PDP, que é a mesma coisa que PPP de antes. Ou seja, eu me comprometo com o governo a produzir aqui no Brasil, colocar em empresa, empregar gente de qualidade, produzir aquilo que hoje se importa 100%, né? A um preço menor do que o governo paga. Isso é importante. Menor. De saída, ele já sai pagando menos e cai 5% ao ano, durante 5 anos, há uma queda. Ele sai mais ou menos com 35% a menos do que lá fora. E depois 5% ao ano vai caindo. E eu dou para o governo isso. Eu dou mais empregos qualificados, o mesmo medicamento a um preço menor. O SUS é o grande sistema de distribuição desses medicamentos? É o SUS, é via SUS que se faz isso. É uma compra centralizada, né? Uhum. Isso é importante. O SUS tem que fazer essa centralização, porque cada estado tem uma necessidade diferente, né? Então, você tem que dar um órgão que centralize para que as compras venham tudo para lá, para não ficar picadinho, né? Comprar de picadinho é ruim para o próprio governo, para a empresa não. Sim. Mas para o governo é ruim comprar picadinho porque ele vai pagar mais caro. E qual é a crítica que se faz ao PDP? A grande crítica é por falta de conhecimento das PDPs. Isso começa por aí. Quase todo mundo que fala sobre PDP não sabe o que é PDP, não sabe dessa obrigatoriedade que a indústria tem de se estabelecer, de empregar, etc. Ele não tem ideia que se parte de um preço menor e se cai 5% ao ano. Então ele faz a crítica, porque isso aí é uma compra direcionada, porque você com isso afastou as multinacionais. Você não afastou as multinacionais. É que as multinacionais que estão lá fora e que produzem esses produtos, eles não virão se estabelecer no Brasil. Eles simplesmente vendem. Ou então saem do país. Ou algumas que preferem sair como forma mais prática, enfim, estrategicamente para ela, é interessante sair. E aí também entra. Veja, quando você tinha aquela produção dos medicamentos de síntese, né, fármacos de síntese, efetivamente cabia você ter quase que uma indústria em cada país. Perfeito. Hoje, quando você entra em produtos de biotecnologia, como esses que eu estou falando, que fazem parte da PDP, não cabe mais. São fábricas muito complexas e uma fábrica só, dependendo do tamanho, ela abastece o mundo. Perfeito. Então, você não tem mais necessidade de ter uma fábrica em cada lugar. Então, até por isso, a multinacional não tem, como ela está migrando desses produtos de síntese para os produtos biotecnológicos, ela não tem mais necessidade de ter fábrica aqui, o produto virá pronto de fora. A questão é essa, você vai continuar sendo dependente lá de fora da importação e não vai gerar emprego aqui no Brasil, nem tecnologia. Mas isso não abre espaço para mais indústrias nacionais ocuparem esse mercado? Mas é o que nós estamos fazendo, que os nacionais estão fazendo. Estão ocupando esses espaços que as multis estão deixando ao sair. Existe perspectiva dos 12 virarem 24 e mais ainda? Eu diria para você que, se como empresa eu até torceria para que isso acontecesse, porque seria mais espaço para os nacionais, e os nacionais hoje, eles têm capacidade e condição de investir muito e ocupar todo esse espaço, caso alguma ou mais multinacionais saiam,
o que seria muito bom, né, para nós, empresas, indústrias nacionais. Eu não sei se é muito... tudo que é muito xiita, essas coisas me deixam meio incomodado. Então fica como se fosse alguma coisa assim, multinacional tem que sair. Não, não tem que sair. Não foi esse o meu sentido da pergunta. Elas estão saindo naturalmente, então abre-se espaço. Não é que tem que sair. Nós queremos ocupar, mas estou falando, é bom para os nacionais? É bom, porque nós vamos ocupar esse espaço, sem a menor dúvida. Mas fica esse ranço, né? O Brasil não gosta de multinacional, o Brasil é preconceituoso, e não é verdade. É uma decisão delas de sair, não é do Brasil. Dentro dessa perspectiva de que produzir a partir de um único ponto no mundo é melhor. Para eles é vantajoso e eles não escolheram o Brasil como sendo o ponto onde eles vão ficar localizados. Agora, há um aumento de custo entre os medicamentos da síntese química e os biotecnológicos. Para os usuários, os produtos vão ficar mais caros ou não? Não é que eles vão ficar mais caros, eles vão ficar estupidamente mais caros. Esse é o grande problema que a biotecnologia tem pela frente e ela tem que resolver isso. Ou seja, há que se aumentar consideravelmente a produtividade para que os medicamentos passem a ser mais acessíveis. Hoje, aqui no Brasil, se não é SUS, se não é a compra centralizado, aquela população que recebe esses produtos deixaria de receber. Ela não teria condições de comprar. As novas tecnologias que estão chegando, né, a terapêutica genética e tudo mais, tudo isso faz com que haja, eu diria que quase que natural aumento no custo nos medicamentos. E aí vem um problema muito sério. Você tem aumento de população idosa. Você tem cada vez menos orçamento governamental. Você tem um SUS que é universal. Ou seja, você tem que atender a toda a população. Com esse aumento de custo, como que você vai compatibilizar isso? É muito difícil. Até na Europa está aparecendo esse problema, porque a Europa, tradicionalmente, o Estado comprava, os países europeus, cada Estado comprava e distribuía, às vezes em maior ou menor grau, os medicamentos. Até eles parece que estão sentindo esse impacto desses custos. Claro, você sabe, está aí, as estatísticas estão aí para quem quiser ver, né? Você tem uma população que cresce menos, de jovens, em compensação a de idosos que cresce mais, cada vez mais, porque ele está ficando mais velho. Né? Quem é o grande consumidor de medicamento é o idoso. Perfeito. Né? E você, com o aumento do custo dos medicamentos, você pode imaginar que é uma equação que não fecha, não. Né? Alguma coisa vai ter que ser feita. E uma delas vai ser lição de casa para a indústria farmacêutica, ou seja, ela vai ter que baixar os custos, os preços desses medicamentos. É difícil, porque é novo, você está comprando tecnologia de terceiros. Né? Por exemplo, o Brasil não tem tecnologia para fazer os MAPs, os biotecnológicos. Sim. Então você vai ter que comprar de uma multinacional. E ela vai te cobrar porque, enfim, ela teve todo o trabalho de desenvolver aquilo lá. E ela não te cobra pouco. Então, quando você colocar o teu produto no mercado, você tem que colocar uma fábrica nova, Sim. Você tem que pôr o custo da tecnologia. Sim. E tem que sobrar um pouco para você. Sim. Não dá para você fazer com produto barato. Dá para fazer mais barato do que o importado. Isso dá. Mas, no tempo, isso tem que ganhar um volume tal, a produção, a produtividade tem que ter um aumento tão considerável que, por si só, ela ponha os preços mais acessíveis, porque senão não vai ter Estado no mundo que vai ter condições de continuar pagando. Aqui no Brasil, tem o SUS, que é uma excelente ideia, mas tem problemas de financiamento, do meu ponto de vista. É isso mesmo. E, agora, do ponto de vista do usuário,
não tem só o preço do medicamento, tem o preço também do uso de equipamentos cada vez mais sofisticados, cuja utilização também é mais cara. Ou seja, o orçamento da saúde, ele precisa ser extremamente fortalecido como uma das prioridades do país, não? Veja, eu diria que tem duas coisas. Você tem que ter uma gestão adequada, que isso é sempre um grande e sério problema aqui no Brasil, e o outro é exatamente isso que você falou, ou seja, os custos têm que ser devidamente ajustados também, porque senão, não, volto a dizer, não tem sistema que suporte o aumento que, a continuar nesse caminho, não tem sistema que vai suportar esse aumento. Diga uma coisa em relação aos biotecnológicos. No governo militar foram criados os similares, depois nos anos 90 evoluíram para os genéricos, né? Agora está se falando em similares dos medicamentos biotecnológicos. É tão fácil como, não que seja fácil, mas é tão possível como nos similares de síntese química? Possível é. Fácil, não. Só para você entender, um medicamento referência, não estou falando de um similar, um biosimilar, estou falando de um referência. Sim. Ele dificilmente ele faz duas produções absolutamente iguais. Diferente dos produtos de síntese química, que eu faço absolutamente igual. Por isso mesmo tem a bioequivalência que me comprova isso e tudo mais. Isso no caso dos genéricos. Os similares não tem a similar, é que hoje mesmo o similar, por lei, é obrigado a fazer a bioequivalência, né? Hoje não tem mais produto no Brasil que não tenha bioequivalência. Tanto similar como o genérico. Agora, quando você fala nos produtos biotecnológicos, se nem o referência repete a produção, o que você repete no biotecnológico é a ação dele. Ele tem a mesma ação, ele tem os mesmos efeitos colaterais, ele não tem os efeitos colaterais aumentados, etc. e tal. Isso você repete, mas você não pode chamá-lo ou dizer que ele é tão igual quanto o similar, o biosimilar. Não é. Mas, com isso, se o referência não consegue repetir, o biosimilar vai ser exatamente a mesma coisa. O que é importante? Que ele tenha a mesma ação, que não tenha um aumento de efeitos colaterais. Isso é o fundamental, porque vai acontecer exatamente a mesma coisa que o biosimilar. Cada produção vai ter uma vírgula que ela vai diferenciar da produção anterior ou do produto referência, porém isso não aumenta a insegurança do produto, não, o produto tem que ser absolutamente seguro e aí são testes que você faz. E aí mostra que o produto é seguro, é eficaz e ponto final. Então, dá sim, é o que nós estamos fazendo. A indústria nacional, essas empresas de biotecnologia nacionais que se compuseram e que estão investindo para fazer biosimilares. Na Europa já existe biosimilar, está sendo usado, não está tendo nenhuma novidade, nenhum efeito espetacular contrário a alguma coisa. Tanto é que nós estamos chamando pessoas de países que já têm, países desenvolvidos, que já têm biosimilares, para virem ao Brasil e fazerem um aclaramento, até inclusive com a participação de Anvisa, Ministério da Saúde, sobre os biosimilares, ou seja, eles são tão bons quanto os de referência. Então, biosimilares e biogenéricos vão ser a mesma coisa ao fundo. É isso aí, é a mesma coisa, é mais complexo fazer, isso não tem nem dúvida. A produção de um produto biológico, né,
de biotecnologia é muito mais complexa do que o de um produto de síntese. Você falou em compras de tecnologia para os biotecnológicos no exterior. Isso. O que se pode fazer de pesquisa nessa direção com as universidades e os institutos de pesquisa brasileiros? Tem uma empresa no Brasil que já está fazendo isso. Eu vou tomar a liberdade de, mesmo não sendo autorizado por ele, mas de citá-lo. É a Recepta, que é de um antigo professor aqui, o professor Pérez, foi da FAPESP muitos anos, diretor científico, e quando ele saiu da FAPESP, ele fez uma sociedade e ele recebeu alguma coisa do Instituto Ludwig americano e todo o desenvolvimento até chegar no produto já foi feito aqui no Brasil em associações com vários pedaços, né, de excelência das universidades brasileiras. Perfeito. Então, mas isso é muito incipiente, isso é muito pouco. Isso não é muito fácil não você fazer. Você fez um e mais ou menos ele quase que tomou as pessoas. Você não tinha mais pessoas para recorrer. Então, como você está pensando em indústria, não estou pensando mais em bancada, a ideia nossa qual foi? Compramos essa tecnologia, eles virão aqui, nós vamos ter que ir lá, vamos ter que aprender, conviver, trazer para cá. A hora que você dominar a tecnologia, você adquire condições de fazer seu próprio desenvolvimento. Os novos produtos que advirão dessa tecnologia que você aprendeu lá fora. Essa é a proposta. E aí você vai fazer, tanto nos seus laboratórios, nos nossos laboratórios das indústrias, associado com a universidade, o que a gente espera é que a universidade tenha mais condições do que hoje para a gente poder requisitar suporte dela e ela nos devolver isso. O que significa mais condições? Começa com gente, começa com condição de trabalho que você hoje tem bastante restrita, né? A USP é uma das que melhor tem em função de uma legislação que permite a FAPESP e a própria universidade conviver bem, porque é um percentual do faturamento do ICMS gerado no Estado, mas mesmo assim tá difícil. A gente vê aí as dificuldades que a universidade está atravessando. Ela não está tendo orçamento para fazer investimentos em mais laboratórios, etc. Se isso não mudar... Mas me parece que os investimentos para uma pesquisa é feito um acordo entre um setor e uma empresa que destina uma verba para aquela pesquisa, fora do orçamento, isso não conta no orçamento da universidade, e aí é desenvolvido o laboratório, etc., que depois até fica para a universidade e remunera os pesquisadores, etc. A coisa me parece que funciona dessa maneira. Ela funciona assim como uma segunda etapa. Na primeira etapa, você tem que ter, a universidade tem que ter os laboratórios próprios bem adequados para imediatamente que eu contrate os serviços, ela comece a ter condições de desenvolver aquilo que eu contratei. Quando começar a entrar dinheiro, aí ela vai melhorar aquilo que ela já tem, mas ela tem que ter. Ela não pode partir do zero, porque senão é um início de processo, é muito difícil trabalhar assim. Você tem que trabalhar. A indústria, ela está andando. Sim. Ela dificilmente parte do ponto zero. Por quê? Porque ela já está com uma série de atividades dela que estão em pleno funcionamento. A universidade é a mesma coisa, ela tem que estar em funcionamento. E aí você vai, se acopla e melhora as condições pela entrada de dinheiro que a indústria aporta. Mas você tem que ter aquilo lá, aquilo tem que estar em funcionamento, senão você não consegue nem me vender que você é capaz de fazer alguma coisa, porque as tuas pesquisas, elas são tão ainda insuficientes para aquilo que eu quero, que eu nem chego em você.
Por isso que eu digo, você tem que ter o laboratório bem montado, funcionando, a contento, para que eu chegue lá como indústria e fale, olha, me interessa fazer alguma coisa com você. Você aceita? Vamos ver como que pode ser, mais para a direita, mais para a esquerda, etc. e tal. Mas tem que já ter a coisa em funcionamento. A empresa do qual você é diretor tem várias parcerias com universidades, não? Exatamente, e foi exatamente desse jeito, inclusive com a USP. E foi desse jeito. Nós chegamos num laboratório pré-existente, se ele não era o mais adequado, ele era o suficiente para fazer aquilo que eu precisava. Foi entrando dinheiro, né, com o tempo, porque não é assim de imediato. O projeto ele é limitado. Você não vai fazer um laboratório com o projeto, você vai fazer com o dinheiro de royalty que advirão dos resultados desse projeto, se o projeto der certo. Que é o caso aqui da USP, da farmácia da USP. O professor Humberto Ferraz, que é com quem a gente tem a parceria aqui na farmácia bioquímica, que agora virou ciências farmacêuticas, né? Mas ele tinha um laboratório montado, né? Com aquele tanto suficiente para fazer o nosso desenvolvimento. Hoje ele tem um laboratório muito bom pelos resultados, ou seja, o produto deu certo, foi registrado, foi para mercado, ganhou mercado, e nós pagamos royalties ao professor Humberto, à Universidade de São Paulo. Como eles distribuem, eu não sei exatamente, porque é uma parte para a universidade, uma parte para o departamento, me parece, ou para a faculdade, ou outra parte para o professor, eu não sei. Isso aí eu não entro mais, porque a minha parte pego tanto de dinheiro e está aqui porque são os royalties e fico aberto para ser, a qualquer hora, inspecionado por quem quer que seja para ver que está tudo ok. Essa é a minha parte. Então, hoje eles têm um laboratório muito bom, não é bom, é muito bom, mas eles já estavam em condições de resolver meu problema sem ter o laboratório que eles têm hoje. Hoje eles estão muito mais condições, têm muito mais condições, mas naquela ocasião eles já tinham possibilidade, tanto é que eles fizeram o meu produto. É isso que eu falo, você não pode partir do zero, você tem que ter uma unidade que esteja razoavelmente em funcionamento, porque senão... Se não fosse assim, eu nem procuraria o professor Humberto. Perfeito. Ele não está produzindo como pesquisador, eu não estou vendo nada. Eu acompanho, a indústria acompanha a vida dos pesquisadores através daquilo que eles publicam. Né? Nós temos um setor na empresa que faz a gestão do conhecimento. Né? Isso aí a gente pega os principais universidades do Brasil e fora do Brasil e acompanha o que eles estão fazendo, né? Pelas publicações, né, que eles vão colocando. E aí, quando você vê uma publicação interessante, o que nós fazemos? Nós chamamos o pesquisador para vir explicar para nós o que ele está fazendo, para ver se aquilo que ele está fazendo é possível de ser utilizado pela indústria. Perfeito. Né? E aí começa a conversa, as trocas. A semana passada eu conversei com 2 pessoas aqui do Cietec, que é a incubadora lá que fica no IPEM, né? Sobre produtos, que eles já andaram. Né? E eles são pessoas oriundas aqui da USP, né? Como pesquisadores que saíram e montaram a sua startupzinha. Né? E agora estão procurando associações para ver se transformam aquilo que eles têm de laboratório em alguma coisa industrial. Pelo que o senhor sabe, outras indústrias nacionais fazem o mesmo processo? A indústria nacional tem uma coisa ainda que ela não aprendeu. Né? Falar não é ruim. Não é ruim que as pessoas saibam o que você está falando. É a única forma que eu tenho de que você saiba o que eu quero, o que eu preciso, o que eu estou procurando, etc, etc. É falando, não tem outro jeito. Eu não conheço outro jeito. Mas ela ainda fica com medo de ser copiada pelos outros. Se eu falar, eles vão fazer a mesma coisa.
Mas eu quero mais é que mais pessoas façam a mesma coisa. Eu digo sempre o seguinte, se você anda na frente de todo mundo, você anda sozinho. O dia que você precisar de alguém, você olha para a direita, para a esquerda e não encontra ninguém. Então você precisa de andar de grupo, é um bando de empresas fazendo pesquisa, porque as tuas necessidades não vão ser diferentes da minha, não. Quem faz pesquisa tem necessidades muito parecidas. E aí não sou eu que estou reclamando, é um grupo de empresas que vão até o governo e falam, olha, nós não conseguimos fazer isso aqui no Brasil porque não tem isso, não tem aquilo. Enfim, as reivindicações não são mais unitárias, elas são de um grupo. Essa é uma das funções da Farma Brasil, e por isso ela foi constituída e por isso que ela tem poucas empresas. Mas as necessidades, aquilo que a Farma Brasil coloca, é de todos os associados. Né? Então, é fundamental. Mas a indústria ainda não fala, ela tem medo. Então, eu não sei te dizer como estão as outras, porque eles não falam. Fica assim, um encolhido no seu canto, faz e não fala. Eu não sei te dizer. Vamos falar um pouco sobre pesquisa básica. Fala-se que o desenvolvimento de uma nova molécula custa mais de 500 milhões de dólares e leva mais de 10 anos, né? E como é o processo de sair de uma pesquisa básica para chegar no medicamento que chega no mercado? Veja, eu falo isso desde quando eu não fazia pesquisa ainda. Eu fazia só algumas inovações incrementais, né? Nós sempre fizemos inovações. Inovação, a gente sempre fala, é DNA da Biolab. Incremental é acrescentar mais... Alguma coisa naquilo que já existe. É um diferencial aquilo que já existe. O sujeito é obrigado a tomar 3 comprimidos por dia, eu faço ele tomar um comprimido só, e com isso eu tenho muito mais adesão dele ao tratamento, porque é uma chateação você ficar tomando 3, você não lembra e vai por aí. Então isso é incremental. Tem mais uma série de coisas que são incrementais, mas, enfim. E aí eu falava, é um exagero, é uma mentira, não se gasta isso. Porque hoje tem várias publicações internacionais que falam entre 1 e 1,5 bilhão de dólares para chegar num produto. Calma, vamos respirar um pouquinho, tal. Não é verdade. Aí eu posso falar pela Biolab. A Biolab tem uma molécula nova que ela fez de ponta a ponta, internamente todinho, nosso grupo de síntese, nosso grupo que monta moléculas, desenha as moléculas, enfim, a parte de farmacologia, que já é com apoio aqui de professores da USP, enfim. E nos custou alguma coisa ao redor de 100 milhões de dólares. Muito longe do 1 ou 1,5 bi que eles falam. Não é. Não custa tanto assim. Está nessa faixa que eu estou lhe falando. Pode ter um pouco mais uma, menos outra, em função da complexidade, das dificuldades, etc. e tal. Agora, você leva esse tempo mesmo. São 10 anos para você pegar do começo do processo, de começar a desenhar, começar a fazer síntese, começar a fazer testes, etc., etc. E você tem que cumprir o regulatório da Anvisa. Né? E isso não é Anvisa, isso é internacionalmente falando. Os regulatórios estão ficando cada vez mais exigentes. E exigente em alguns pontos que não, eu sempre falo isso, não acrescentam qualidade ao produto. Ao contrário, eles aumentam o custo, porque são testes extremamente longos, caros, que muito pouca gente faz. Então você fica limitado na escolha, você não tem assim, tenho 50 laboratórios para escolher que poderia me fazer esse teste. Não tenho. Tem 1 ou 2 por aí, e é com esse 1 ou 2 que você vai ter que fazer. E, portanto, você vai pagar o preço deles. Volto ao ponto, sem aumentar a qualidade.
mas me aumenta estupidamente os custos. Sim. Meus custos são aumentados. Isso vai para o preço do produto, não tem jeito. É custo, vai para o preço. Ok, diluído em X anos, etc., mas vai para o preço, não tem jeito. Então você faz isso no Brasil e vai levar, nós estamos levando 10 anos para essa molécula. Está agora na última fase. Veja, nós fizemos 3 fase 3. 3 testes fase 3. Fase 3 é junto aos usuários. É usuário. O fase 1, 2 e 3. Os 3 são as 3 fases, 1, 2 e 3, já é com humano. A pré-clínica que você faz com animais. E aí é outra confusão. Porque aqui no Brasil, você viu há pouco tempo atrás, ficaram indignados com testes onde se usa cachorro, etc. E depois essas pessoas indignadas que abriram o canil, soltaram todos os cachorros lá. Você andava em Sorocaba, os coitados dos cachorros que nunca foram de rua, ali magros, morrendo ali pela calçada porque não sabiam sobreviver. Bom, mas de qualquer forma, é a parte emocional aí que é difícil a gente discutir. Mas nós fizemos fase 3 desse produto, é um antimicótico, mas a Anvisa achou que era pouco, me pediu mais outra fase 3, que nós estamos terminando agora, em julho, nós terminamos, devolvemos para a Anvisa, aí a Anvisa vai precisar de um tempinho para fazer a análise daquele dossiê todo, e provavelmente não, ela vai dar o registro, não tem por que não dar, os resultados são ótimos, mas foram 10 anos. Foram 10 anos. Sim. Nisso aí. Isso custa, porque se você for computar toda a sua equipe, você está pagando essa equipe, você não parou de pagar, ela continua lá. Evidentemente que ela não está fazendo mais só esse teu produto, ela está fazendo outros produtos novos, outras moléculas ela está fazendo. Mas é o custo do teu PDI. Se você entrar com isso daí, aí o preço vai lá em cima. Que é isso que a multinacional faz, ela pega o preço total, ela não pega do produto. Qual é o preço total? O PDI me custa tanto, então tu joga lá o preço, o custo do PDI inteiro. Aí vai aumentar. Nós não fazemos assim, nós pegamos naquela fase, aquelas tantas pessoas, aqueles tantos anos que trabalharam em cima do produto, etc. E tal. Aí vem o segundo, a dificuldade. Você consegue o produto, e aí você precisa de um fabricante da matéria-prima, porque a Biolab ela faz medicamento, ela não faz o princípio ativo, o API, né, o IFA, como cada um fala de um jeito. Aí você tem que procurar. E os produtores de IFAs no Brasil, quase zero. Aí tem que importar. Eu tenho que contratar o sujeito lá de fora para ele me prestar serviço. Quando eu poderia fazer aqui no Brasil se eu tivesse empresas que tivessem condição de fazer IFA adequadamente, né? Então, você hoje tem praticamente uma empresa em condições de fazer e mais ninguém. Os outros estão, remediando algumas coisas. Fica difícil trabalhar desse jeito. Algumas dessas empresas nacionais estão procurando parcerias internacionais em outros países, etc. É uma forma de universalizar o relacionamento, ter outros mercados. Nós também estamos fazendo isso. Porque, veja, ninguém pesquisa tudo. Você pesquisa uma parte, algumas coisas. O outro lá de fora está pesquisando outras coisas. E, de repente, eu posso me somar à pesquisa dele, ele se somar à minha pesquisa, ele já ter um conhecimento naquilo que eu não tenho. Por exemplo, nós agora, uma das moléculas novas, não é mais um antimicótico, é um produto para câncer, né? Cujos testes foram todos feitos aqui por nós, né? Mas qual é a experiência que nós temos em câncer? Zero. Zero, nossa experiência em câncer. Nós fizemos usando literatura, consultando pessoas, etc, etc.
Mas eu não posso me basear nisso, eu tenho que ir de alguma coisa muito segura. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos contratando serviço de multinacionais que mexem na parte de pré-clínico e mesmo clínico. Né? Fase 1, fase 2, fase 3 e pré-clínica também. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos procurando hoje empresas que tenham desenvolvimento ainda, não no nascedouro, mas um pouco mais, já, pelo menos com segurança já testada, sabendo que não é um produto que te causa problemas sérios, alguma coisa assim, e de repente a gente entrar junto com eles naquele desenvolvimento. Mas procuramos também empresas que queiram dividir conosco aquilo que nós temos aqui no Brasil, com o conhecimento que ele já tem, porque ele é mais experiente do que a Biolab na área de pesquisa. A Biolab tem 12, 13 anos nessa área de pesquisa. Mas mal saímos da casca ainda. Dante, muito obrigado, porque você mostrou que não faltam desafios para a indústria brasileira, indústria farmacêutica no Brasil. Muito obrigado. Quem sabe mais para frente a gente volte a conversar para ver como a coisa andou. Continue dispondo. Acompanhar é muito importante. Uma das coisas que eu falo para o Brasil, que eu falo para o governo, que o BNDES, além de dar dinheiro, como deu, etc., ele tinha que acompanhar para medir os resultados. Saber onde que foi colocado o dinheiro que ele emprestou. Não é? É mais ou menos isso que eu estou falando com você. Me acompanhe, me cobre, porque é importante você, população, porque parte desse dinheiro vem de você. Sim. Então é importante que você saiba o que está sendo feito com esse dinheiro e quais são os resultados. Então faça isso sim. Acompanhe e cobre. Obrigado. Obrigado. Obrigado a você.